Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou aqui, querido, por causa de Jesus. O tema de hoje é uma nova vida em Cristo. E se eu sei que a nova vida de Cristo, ela reina dentro de mim, eu entendo que a alegria de Jesus é a minha força. Aleluia. Eu entendo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu entendo que eu sou filha do Todo-Poderoso. Eu entendo que eu sou filho do Todo-Poderoso, daquele que reina, daquele que governa, daquele que rege o universo. Eu entendo que Ele é o meu Pai. Aleluia. E eu entendo que eu tenho uma nova identidade nele. E você que ainda não tem, ou por algum acaso ainda não tem essa nova vida de Cristo sobre você, eu quero te convidar, aleluia, a deixar Jesus a reinar dentro de você. Eu quero te convidar através dessa palavra a deixar Jesus fazer morada dentro de você, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele está à porta, que Ele bate, que se alguém ouvir, aleluia, a voz dele, Ele vai entrar, Ele vai fazer morada, aleluia. Eu quero te convidar, Jesus, eu quero te convidar a deixar Jesus a fazer morada na sua vida. E Jesus, aleluia, que já faz morada dentro de ti, Jesus que já mora dentro de ti, você que sabe que o Espírito Santo já habita dentro de você, Ele deixa Ele se mover dentro de você, deixa Ele fazer em você e através de você, porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Amém, querido? Vamos abrir as nossas Bíblias num livro muito conhecido, está lá em João, no capítulo 3, no verso 16. Aleluia, é um texto muito conhecido. Abra lá comigo no João capítulo 3, João capítulo 3, no verso 16. Aleluia, Jesus é bom. Jesus é bom, querido. Jesus é bom. Você que achou, diga glória a Deus. Eu quero ser rápido, eu quero ser objetiva, mas eu também quero ser profunda nessa palavra, amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Só até aí. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos, Senhor, rendidos, Pai, a tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu sei, Espírito Santo, que o pastor Maico acabou de orar pela minha vida, e eu não quero anular a oração dele, Pai, mas eu quero complementar, Espírito Santo, pedindo ao Senhor que o Senhor nessa noite possa falar o coração da tua igreja, Pai. Que o Senhor possa ministrar o coração dos teus filhos para aquilo que tu queres. Nós nos rendemos à tua palavra, nós nos submetemos à tua palavra, Espírito Santo. Nós nos rendemos àquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nós somos teus filhos, nós somos instrumentos, Pai. Nós somos a habitação da tua glória, da tua morada. Espírito Santo, fala conosco, quebra todo jugo nessa noite. Que a unção que despedaça o jugo possa se apoderar dos teus filhos e que jugos sejam quebrados nessa noite, Espírito Santo. Nós queremos declarar uma nova vida do Senhor sobre eles. Nós queremos declarar salvação, transformação, mudança de vida, aleluia. Nós declaramos, Espírito Santo, a tua palavra, aleluia. Nós declaramos, Espírito Santo de Deus, a tua palavra, que é o martelo que esmiuça a penha. Oh Jesus, a tua palavra é digna de toda aceitação, Pai. Nós declaramos salvação. Vai e faz aquilo que lhe apraz pelo poder da tua palavra. Nós estamos rendidos ao Senhor, rendidos àquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo, Espírito Santo. Nós queremos denunciar o mundo espiritual, todo dominador que rege essa localidade de Mário Campos, todo principado, nós denunciamos agora. Nós damos uma ordem no mundo espiritual para recuar, para bater em retirada, porque este povo te pertence. O vaso que vos fala também te pertence, Senhor. Espírito Santo de Deus, faça aquilo que tu queres. Continue à vontade no ambiente para a tua glória. Nós te louvamos e te engrandecemos, Pai. Glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor colocava um tema no meu coração. E o Senhor me dizia, entendendo quem você é na família de Deus, por intermédio de seu amor, por intermédio de sua palavra e
uma nova vida em Cristo, quando você entende essas três coisas, você consegue viver em um mundo tão cruel, em um mundo onde a palavra de Deus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor se esfriaria. Então, quando você consegue entender quem você é na família de Deus, por intermédio dessas três palavras que eu acabei de dizer aqui agora, você entende, aleluia, que você é uma nova criatura em Cristo. Você entende que você tem uma nova vida em Cristo. Você entende quem é o seu Pai. Você entende, aleluia, a sua posição em Cristo, e nada neste mundo te abala. Aleluia. O texto vai nos dizer que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei que você deve estar pensando, pastora, mas eu estou cansada de ouvir esse versículo, eu estou cansada de ouvir essa palavra, aleluia. Mas sabe, querido, o que tem acontecido nos dias de hoje? Muitas pessoas têm se esquecido do sacrifício da cruz, muitas pessoas têm se esquecido do amor do Senhor, desse amor ágape, desse amor incondicional, desse amor que não faz exceção de pessoas. Jesus falou comigo, filha, vai lá e prega sobre o meu amor, vai lá e prega, aleluia, a respeito de quem os meus filhos são, aleluia, dentro da família do reino. Aleluia, glória a Jesus. Muitas pessoas, queridos, têm se esquecido desse amor, têm se esquecido desse sacrifício, desse preço que foi pago na cruz do Calvário, para que hoje eu e você tivéssemos direito à salvação, para que hoje eu e você tivéssemos direito à vida eterna. Começa a pensar você aí no seu lugar, junto comigo. Você que é mãe, você que é pai, você teria coragem de dar o seu filho para morrer em prova da vida de alguém? Você teria coragem? Eu não teria coragem. Você teria coragem, minha irmã, de dar o seu bebê que está na sua barriga para morrer em prova da vida de alguém? Eu tenho certeza que ela não teria. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu filho para que hoje eu e você tivéssemos, aleluia, direito à vida eterna, para que eu e você hoje, aleluia, tivéssemos liberdade no Espírito Santo, tivesse identidade de Cristo, aleluia, sobre as nossas vidas. Jesus viu algo em você, o Senhor viu algo em você, aleluia. Ele olhou para você, Ele olhou para mim e para você, e Ele escolheu, aleluia, habitar dentro de nós. Se nós formos olhar, aleluia, a Bíblia, você vai ver que antigamente o povo, aleluia, para consultar ao Senhor, eles iam, aleluia, diante do sacerdote. O sacerdote, ele ia lá e consultava a Deus, mas a Bíblia vai dizer que o véu, ele foi rasgado, aleluia, com a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Ele nos deu livre acesso a esse lugar, o acesso da adoração, o acesso da intimidade, o acesso, aleluia, da liberdade nele, de termos relacionamento com Ele, aleluia, através dessa nova vida. Aleluia, aleluia. Ele escolheu habitar em você, Ele escolheu fazer de você filho e filha dele, Ele escolheu te dar uma nova vida. Mas sabe qual que é o problema, queridos? Que muitos não querem, muitos não querem, muitos não reconhecem, muitos não estão nem aí para Jesus. Mas eu louvo a Deus. Será que você pode levantar sua mão? Mas eu louvo a Jesus, porque aqui na igreja Batista Logos do Tangará tem um povo, aleluia, que escolheu estar, aleluia, diante dos pés do Senhor, escolheu estar, aleluia, diante dos pés da cruz, aleluia, do Calvário, escolheu estar, aleluia, pertinho de Jesus, porque sabe o seu lugar em Deus, porque sabe que esse lugar é o melhor lugar a se estar, debaixo da presença, debaixo da sombra do Onipotente, debaixo das asas do Espírito Santo, na cobertura do Pai Celestial, aleluia, o nosso Rei, aleluia, o Rei, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que pode todas as coisas. Eu louvo o Senhor, porque aqui tem os remanescentes, aqui tem os remanescentes, que não foi nós quem escolhemos a Ele, mas foi Ele quem escolheu a nós. João 15:16 vai dizer que
que não foi nós quem escolhemos a Ele, mas foi Ele quem escolheu a nós e nos nomeou a fim de que vamos e damos frutos, e os vossos frutos prevaleçam, e tudo que perdides ao Pai, Ele nos concederá. Foi Ele quem nos escolheu. Às vezes você está pensando aí, às vezes você deve estar imaginando aí, mas o que Jesus viu em mim para Ele me escolher? O que Jesus achou em mim de tão precioso para Ele me escolher? Aleluia. Mas Ele te escolheu. Não foi você quem escolheu Ele, mas foi Ele quem te escolheu. Aleluia. Quando você estava lá no ventre da sua mãe, antes de você ser gerado, aleluia, Jesus já projetou a sua vida, Jesus já projetou o seu futuro, Jesus já projetou a sua história, para que hoje a sua vida fosse uma vida que glorificasse o nome dEle. Foi para isso que você foi criado, para a glória de Deus, para ter uma nova vida em Cristo. A Bíblia vai dizer, queridos, Paulo ele disse, para nós não nos conformarmos com este mundo, mas para nós transformarmos a nossa mente, na mente de Cristo Jesus, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Sabe por que muitas pessoas não têm vivido a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Porque não tem deixado a sua mente se renovar em Deus, não tem vivido a verdadeira metanoia, não tem entendido que é eleição de verdade na família do Senhor. E hoje Jesus ele quer te trazer para este lugar. Hoje Jesus ele quer te posicionar nesse lugar, num lugar de uma nova vida em Cristo, de um lugar, aleluia, de identidade, aleluia, de filhos do reino. Querido, quando eu tenho uma nova identidade em Cristo Jesus, quando eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus, eu entendo que o amor me amou primeiro. Quando eu tenho essa nova identidade, quando Jesus reina em mim, quando eu tenho uma nova identidade em Cristo, uma nova vida em Cristo, eu entendo que o amor me amou primeiro, e por Ele ter me amado primeiro, eu também devo amar. Eu também tenho que amar, independente de qualquer coisa, eu tenho que amar. Às vezes você está me vendo falar aqui, você fala, pastor, mas para você é fácil falar não amado, não é fácil falar não querido. Aleluia. Não é fácil falar, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus é Ele quem faz essa obra em nós. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus é Ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É só Ele quem pode fazer essa obra redentora em nós. Não é pela sua força, mas é pela força do Espírito de Deus. Ah, querido, se dependesse de mim para amar, meu Deus, se dependesse de você para amar, meu Deus, aleluia, quantas pessoas nos ofendem, quantas pessoas nos faz raiva, quantas pessoas pisam no nosso calo, mas se eu tenho uma nova vida em Cristo, eu entendo que o amor me amou primeiro, e por Ele me amar, aleluia, eu também devo amar, independente de qualquer coisa, porque o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo crê. Aleluia, queridos, olha só que interessante, vamos ler lá em João, do capítulo 4, no verso 7. Eu não me esqueço desse versículo, querido, esse versículo me impacta tanto, porque foi um dos primeiros versículos que eu preguei quando eu era membro da Deus Amor. E esse versículo impacta até hoje. Isso que fala impacta, né? Impactou, meu Deus do céu, impactou até hoje, e até hoje continua impactando, porque foi uma das primeiras ministrações, eu não esqueço, queridos. Vamos ler lá, vamos ler o que está escrito lá em João capítulo 4, no verso 7. Olha só para vocês verem que interessante, não sou eu, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Sempre quando eu subo nos altares para ministrar a palavra do Senhor, eu gosto de ministrar a palavra, querido, porque é ela que liberta, é ela que nos salva, é ela que faz a transformação de Deus na nossa vida. Vamos lá, João capítulo 4, no verso 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Olha aí, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 7. Aleluia. Olha aí, queridos, olha aí. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama, ele é nascido de Deus. Olha só para você ver, aquele que não ama
não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a Bíblia está dizendo que se eu não amo, eu não conheço a Deus. Então a Bíblia está dizendo que se eu amo, eu sou nascido de Deus, eu conheço a Deus, porque Deus, Ele é amor. Queridos, nós temos vivido num tempo tão turbulento, num tempo tão corrido, num tempo tão automático. Eu falo que as pessoas têm adorado Deus correria. Que Deus correria é esse? Eu estou na correria. Nossa, eu estou na correria, eu estou correndo, meu Deus do céu, como é que correria? As pessoas têm vivido um tempo onde as pessoas não têm mais se relacionado, as pessoas não têm batido mais papo, as pessoas não têm mais se reunido nas casas para conversar, para visitar. Hoje tudo é pelo celular, é bom, sim, mas nós não podemos deixar isso nos dominar, nós não podemos deixar isso nos afastar dos princípios a qual foram estabelecidos sobre nós na época dos nossos pais. Quem se lembra, antigamente, quando nós éramos crianças, nós nos reuníamos nas casas dos vizinhos, nas casas dos parentes ali, ficava até tarde, batendo papo, conversando, às vezes na casa, ou às vezes na rua. Nós tínhamos esse relacionamento. Às vezes a pessoa passava um aperto, o vizinho passava uma dificuldade, ele ia lá te pedir ajuda, você ia lá, ajudava, e era aquela comunhão, era aquela coisa boa, aquela coisa gostosa. Hoje vai se perdendo isso. Eu tenho falado isso com o Michael, com meu esposo, o pastor Michael, que às vezes, querido, essa questão do celular, essa questão da comunicação pelo celular, ela tem aproximado quem está longe, mas ela tem distanciado quem está perto. E por causa disso, Satanás tem usado desses meios que podem ser meios que vão trazer coisas boas para nós, se nós soubermos usar. Mas se nós não soubermos usar, pode ser que fracasse com a nossa vida. Satanás tem usado desses meios para tentar, aleluia, esfriar o amor, para tentar afastar as pessoas, para tentar afastar a comunhão, afastar a união, para tentar, aleluia, distrair o povo, para tentar esfriar o povo. A Bíblia vai dizer lá no livro de Atos, no capítulo 4, não me lembro o versículo, o texto vai nos dizer que os apóstolos, eles davam testemunho com grande poder e graça da ressurreição de Jesus Cristo. Havia neles abundante graça, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que eles vendiam ali os seus bens, aleluia, eles depositavam ali o que eles vendiam aos pés dos apóstolos e repartiam ali com as pessoas, com os necessitados, e não haviam, aleluia, diante deles ali necessitados, porque eles tinham essa comunhão, eles tinham essa união. Era um povo que vivia unânime, vivia em unidade. Por isso o Espírito de Deus operava com os apóstolos, por isso o Espírito de Deus era com eles. E nós começamos a perceber, queridos, que nos dias de hoje isso não tem acontecido mais. Mas é a palavra de Deus se cumprindo, é a palavra de Deus acontecendo, é a volta de Jesus chegando. Mas eu quero te encorajar, aleluia, a ser batizado, aleluia, pelo batismo de amor. Nos meus devocionais eu tenho pedido ao Espírito Santo: batiza, Senhor, a minha vida, o meu coração, batiza, Pai, aleluia, os membros da igreja, batiza Logos do Tangará, Senhor, as pessoas que entrarem ali para ouvir a tua palavra, batizam eles com batismo de amor, batiza no Senhor com batismo de amor, com batismo de amor, com batismo de amor. Porque quando nós temos uma nova vida em Cristo, quando nós entendemos quem nós somos na família de Cristo, nós entendemos que nós devemos amar como Ele nos amou, porque o amor procede dele, Ele é o verdadeiro amor. Você quer conhecer uma pessoa que tem uma nova vida em Cristo? Você quer saber se aquela pessoa é cristã de verdade, se aquela pessoa é discípulo de Cristo de verdade? Porque não são as palavras que vão dizer que aquela pessoa é, mas são as suas atitudes. Você quer conhecer se a pessoa verdadeiramente ela tem o amor de Deus dentro dela? É só você ver a forma a qual ela vai tratar as pessoas, porque a forma a qual eu trato as pessoas revela a forma a qual eu me relaciono com Deus, a forma de como eu me relaciono com Deus. Eu sei que vai ter hora que você vai irar, eu sei que vai ter hora que vai dar vontade de você xingar, eu sei que vai ter hora de você pegar e não sentir amor, às vezes sentir raiva no coração por alguém, às vezes que te fez mal. Mas se você tem uma nova vida em Cristo, você entende que você deve obedecer essa palavra, você entende, aleluia, que você deve ser batizado por esse batismo, que é um batismo de amor. Aleluia, glória a Jesus. Queridos, vamos ler lá em Mateus,
22, o verso 37, se quiser colocar aqui também, pode ficar à vontade, para o pessoal ir acompanhando. Diz assim a palavra de Deus: e respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, esse é o segundo mandamento. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Bata no nome do seu irmão, diga: ame o seu próximo. Bata encorajando ele: ame o seu próximo como a ti mesmo. Aleluia, aleluia. Quando eu entendo, querido, que eu tenho uma nova vida em Cristo, quando eu estou em uma nova vida em Cristo, eu entendo que independente de qualquer coisa, eu devo amar. Eu devo amar o meu próximo. Eu tenho que amar as pessoas. Aleluia. Eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que amar o meu irmão. Eu tenho que amar o meu parente. Eu tenho que amar o meu esposo, a minha esposa. Eu tenho que amar os meus filhos. Eu tenho que amar, aleluia, as pessoas. As preciosidades de Deus. Eu não vou me cansar de dizer isso. Você vai ver sempre eu pregando sobre isso. Nós sabemos que as preciosidades de Deus não são coisas, não são objetos, mas são pessoas. Jesus morreu na cruz, aleluia, foi para salvar pessoas. Então nós temos que amar as pessoas. Está cheio de igreja por aí, aleluia, aonde prega o evangelho banido, aonde prega o evangelho sujo, aonde pregam, aleluia, o evangelho daquilo que eles não fazem. Evangelho de fariseu, mandam fazer, mas não fazem com o exemplo, porque o que arrasta é o exemplo. As palavras podem convencer, mas o que vai arrastar, aleluia, é o seu exemplo. Eu não estou julgando as igrejas lá fora, mas eu estou dizendo, aleluia, que tem que haver um despertar entre o povo de Deus para que a igreja cresça. A igreja de Atos crescia no partir do pão, na comunhão, aleluia, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus era com eles, era como uma engrenagem, aleluia. O povo louvava, o povo caminhava, o povo era unido, aleluia, e a igreja crescia. Eu não estou dizendo que não somos unidos, mas eu estou dizendo que se eu tenho uma nova vida em Cristo, eu tenho que entender esse amor. Eu não tenho que entender, entre aspas, porque o amor de Deus não se explica, mas eu tenho que amar, eu tenho que entender que eu devo obedecer, aleluia, através da palavra de Deus, entender que eu devo amar, que eu devo perdoar, que eu devo ser como o meu mestre, Jesus, aquele que ensinou, aquele que disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Às vezes nós chegamos ao ponto de amar tanto a nós, mas quando fala do nosso próximo, não, deixa pra lá. Não, fulano que se vira. Não, fulano que se vira pra lá. Fulano que dá jeito pra lá dele. As coisas não são assim. As coisas não são assim, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Eu sempre digo isso, que meu esposo também fala muito isso, que nós vamos plantar amor, e nós vamos colher às vezes ingratidão. Pastor, mas você está sendo contradizente naquilo que você está dizendo, porque você está dizendo que a gente planta, porque a gente colhe. Sim, nós colhemos aquilo que nós plantamos. E muitas das vezes, quando nós plantarmos o amor, pode ser que você também colha a ingratidão, mas você não pode deixar de ser levado pelas suas emoções. Você não pode ser deixado se levar pela motivação errada do seu coração, querendo plantar, aleluia, com a intenção de querer colher algo em troca. Você pode plantar sim, mas você tem que dizer: Senhor, eu estou plantando, eu estou, aleluia, fazendo porque é para o teu reino, porque eu te amo, porque eu sei, Espírito Santo, que se eu fizer com a intenção e a motivação no Senhor, eu sei que nada vai me frustrar, eu sei que nada vai me abalar, eu sei que as demais coisas serão acrescentadas sobre a minha vida, porque como diz a tua palavra, eu devo buscar o teu reino, a tua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Hoje em dia as pessoas têm feito as coisas com motivação errada no coração, barganhando com Deus, barganhando com as pessoas. Às vezes o mundo está tão assim deturbado que às vezes
pessoa, opa, é bonzinho demais, alguma coisa está querendo. Opa, é amoroso demais, alguma coisa está querendo. Olha só para você ver, queridos, o diabo tem implantado um sentimento tão deturbado nas pessoas através do amor, que hoje, se uma pessoa ama de verdade, se uma pessoa demonstra o seu carinho de verdade com o próximo, às vezes aquela pessoa foi tão ferida, foi tão machucada pelo inimigo, foi tão pisada pelo inimigo, que às vezes pode ser que se passe na cabeça dela mesmo, de que às vezes aquela pessoa esteja querendo alguma coisa, esteja com intenção, às vezes, de alguma coisa, com intenção errada. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, levante a sua mão nessa noite. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que tentar deturbar sobre a sua mente os pensamentos do Senhor, de como você deve se portar como uma nova criatura em Deus, como uma nova pessoa em Deus, tudo aquilo que tem te deturbado, tudo aquilo que tem tentado, aleluia, tirar da sua mente, arrancar da sua mente, do seu coração, os princípios da palavra de Deus, ou duvidar de algo, eu quero declarar que seja rejeitado, que seja polido, que seja, aleluia, lançado por terra nessa noite, e que você possa fazer e amar, aleluia, sem querer nada em troca, sabendo que a sua recompensa, ela vem do Senhor, e que você está obedecendo um princípio da palavra de Deus, porque você é discípulo e discípula de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida. Você está imitando o teu mestre, independente de qualquer coisa. A Bíblia vai dizer, Paulo, ele disse, sede meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. Paulo imitava a quem? Cristo. Nós temos que imitar a quem? Cristo, independente de qualquer coisa. É o que sempre a minha pastora diz no discipulado, que o que as pessoas vão fazer é problema delas, em questão daquilo que nós fazemos para ela de bom. Se alguém te pede um dinheiro emprestado, igual o pastor Mike fala, se você precisar de dinheiro emprestado, pede fulano, pede ciclano, brincadeira, queridos. Se alguém te pede dinheiro emprestado, às vezes você vai falar assim, não sei não, o que será que esse fulano aí vai comprar? Sei não, o que será que essa pessoa aí vai gastar desse dinheiro, hein? Vai comprar coisa errada. Querido, se o Senhor colocou no seu coração de semear uma semente na vida de alguém, semeie, o que a pessoa vai fazer com aquela semente é problema dela. Você fez aquilo que Deus colocou no seu coração. Às vezes você pensa assim, mas eu ajudei aquela irmã, eu ajudei aquela irmã, eu ajudei ela a construir a casa dela, eu dei os materiais, eu ajudei com isso, eu ajudei com aquilo, eu ajudei com aquilo outro. Querido, o que a pessoa fez, ou o que a pessoa deixou de fazer com aquilo que você doou, com aquilo que você semeou, com aquilo que você plantou em amor, dependente do que ela tenha feito, isso aí é ela e Deus. Você cumpriu o princípio da palavra de Deus. Você agiu conforme a motivação do seu coração. Diga assim, eu tenho que agir conforme a motivação do meu coração, segundo a palavra de Deus, implantada em mim. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 13, olha só, não é eu, queridos, é a palavra. Não é eu, é a palavra. Diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aleluia. Eu tenho que ter amor. Nós temos que ter amor. O maior dos dons, aleluia, é o amor. É o amor, é o amor. Diga assim, Espírito Santo. Se eu tenho uma nova vida no Senhor, me batiza com batismo de amor, mesmo que as minhas atitudes não tenham demonstrado isso, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, nos lugares onde eu tenho passado. Aleluia, é uma palavra dura, mas é o Evangelho, aleluia, que restaura, é o confronto da palavra que liberta, é o confronto, é o Evangelho, aleluia, puro, simples, mas verdadeiro, que traz a salvação, e é isso que eu quero ministrar nessa noite. Aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração,
Queridos, quando eu tenho uma nova identidade em Cristo, eu entendo quem eu sou em Deus. Eu entendo que eu tenho uma identidade forjada em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 3, diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás, ele tentou deturbar a identidade de Jesus. Ele tentou, aleluia, confundir Jesus. Ele tentou fazer com que Jesus não entendesse quem ele era em Deus. Olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse para ele, Jesus disse para Satanás: aleluia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos, se Satanás tocou na identidade de Jesus, tentou deturbar a identidade de Jesus, que dirá com a nossa? Ele também vai tentar. O campo de batalha hoje nosso é aqui, ó, é a mente. Por que você acha que a palavra de Deus na Efésios vai dizer para nós revestirmos, aleluia, do capacete da salvação? Para nós blindarmos a nossa mente com o capacete da salvação, porque é aqui aonde o inimigo ataca. Por que nós temos visto hoje pessoas que são bipolares, pessoas que ao mesmo tempo estão ali fervoroso na presença do Senhor, está ali a todo vapor na presença do Senhor, e de repente ali a pessoa esmurece, de repente a pessoa desanima, de repente a pessoa perde a identidade dela em Cristo Jesus, de repente a pessoa ela esmurece. Vai ter dias, querido, que você vai estar desanimado, vai ter dias que você vai estar cansado, vai ter dias que a luta vai vir, vai ter dias que o vento ele vai soprar, mas você não pode esquecer de quem você é em Cristo Jesus. Você tem que entender que você está selado pelo selo do Espírito Santo. Você tem que entender que você tem a identidade de Cristo sobre a sua vida, e você tem que entender que independente de qualquer afronta, que independente de qualquer luta, de qualquer tempestade, de qualquer adversidade, que independente de qualquer dificuldade, você tem que entender o que a Bíblia diz, que você é mais do que vitorioso e vitoriosa em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você tem que entender isso. Aleluia! Já vi várias vezes o pastor Antônio pregando sobre metanoia aqui, pastor, sobre mudança de mente. Nós temos que blindar a nossa mente, queridos, porque tudo aquilo que o próprio diabo lança sobre a nossa mente, se nós não vigiarmos, se nós deixarmos essa semente que ele coloca na nossa mente crescer, ela vai para o coração. E se ela vai para o coração, alastra para o corpo todo. E se alastrar para o corpo todo, aleluia, você fica uma pessoa ferida, uma pessoa cabisbaixa, você fica uma pessoa, aleluia, sem destino, uma pessoa sem propósito. Você fica uma pessoa sem identidade, você fica aquela pessoa como se qualquer lugar que você chegar, ou para qualquer lugar que você for, para você está bom, serve. E Jesus não tem isso para você. Jesus, ele não quer isso para você. Jesus, ele não tem isso para a sua vida. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que Jesus, ele entra ali no mar, no Rio Jordão, e ali uma pomba desce do céu, e na hora que o céu se abre, aquela pomba desce, e o texto vai dizer que uma voz brada do céu, uma voz fala dessa forma: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele sabe o que estava acontecendo ali naquele exato momento? Jesus estava sendo selado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, naquele momento, para fazer as obras de Deus na face da terra. Ele estava tendo uma identidade ali de filho de Deus. Aleluia. Deus estava autorizando ele a fazer as obras do Espírito, as obras de Deus sobre a face da terra. Aleluia. É isso que o Espírito Santo quer fazer em mim e em você. Quando você entende que você tem uma nova identidade em Cristo, ele te sela. O Espírito Santo, ele vem e te sela, ele te enche. Aleluia. Ele te faz transbordar, para que você possa executar com autoridade de filho as obras dele sobre a face
Você entende que você tem o Espírito Santo dentro de você. Você entende que você pode fazer as obras de Jesus. Você entende que você foi criado para a glória dele. A Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e a fará as maiores ainda. Imagina o que é, querido, você fazer obras maiores que Jesus. Eu não consigo imaginar isso. Mas a palavra fala, ele é o mestre, ele é o todo-poderoso. A Bíblia diz isso, foi para isso que Jesus te criou. Você acha que Jesus te criou para você ficar dançando, rebolando lá no mundo? Você acha que Jesus te criou para você ficar descendo até o chão? Para você, aleluia, ficar lá fora perdendo a sua vida com coisas que não valem a pena? Ei, querido, há uma alegria, há um prazer, aleluia, que não tem explicação, que não se compara com as coisas que estão lá fora. Quem está na casa do Senhor, quem está na presença do Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e Ele te criou para este propósito, para a salvação, para a vida eterna, para uma nova vida em Cristo Jesus, desfrutando, aleluia, da boa, perfeita e agradável vontade dele para a nossa vida. Glória a Deus. Lá em Êxodo, capítulo 15, no verso 26, vai dizer assim: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 23, no verso 25, vai dizer assim: Êxodo 23, 25 vai dizer assim: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as tuas enfermidades. Aleluia, glória a Deus. Eu quero declarar que Deus vai sarar essa nação, esse povo de Mário Campos. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que o Senhor, aleluia, irá abençoar este povo, irá abençoar esta nação, irá sarar, aleluia, o teu povo, irá trazer o teu povo, aleluia, para que eles possam se posicionar sobre este lugar, para que eles possam prosperar diante da palavra de Deus, que é o que está dizendo. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti as tuas enfermidades. Sabe o que é isso, querido? É você ser próspero do Senhor, é Deus abençoar o trabalho das suas mãos, é tudo que você fizer através da sua nova vida em Cristo, o nome de Deus ser glorificado. É você entender que você não é enfermo espiritualmente e nem fisicamente. É você entender que o Senhor é o Deus que te sara, é o que eu te disse. Dependente do que você esteja vivendo, você entender que, aleluia, você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia. Quando você entende que você é na família de Deus, por intermédio de sua palavra, quando você entende que você tem uma nova vida em Cristo, você entende que você não pode viver sem a palavra. Você entende que Jesus é a própria palavra. Você entende que a própria palavra é quem vai, aleluia, produzir frutos dentro de você. A Bíblia diz lá em João 15, 7, vai falar assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos serás feito. João 15, 5 vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Quando eu entendo que eu tenho uma nova vida em Cristo, quando eu entendo quem eu sou na família de Cristo, eu entendo que eu tenho que viver baseado na palavra de Deus. Eu tenho que entender que Ele é a palavra, que é a palavra que me sustenta, que eu devo ler essa palavra, que eu devo meditar nessa palavra, eu devo meditar nela de dia e de noite. Eu tenho que entender que quando Jesus for falar comigo, Ele vai falar através de sua palavra. A Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ei, muitos têm perdido a fé, muitos têm deixado a apostasia entrar, muitos têm perdido essa identidade, muitos têm se esquecido de quem eles são na família de Deus, porque eles não entendem que eles são na família do Senhor por intermédio da sua palavra, porque não leem a palavra. A Bíblia vai dizer que o meu povo, ele perece por falta de quê? De conhecimento. Hoje nós estamos vendo por aí igrejas
que pregam dizendo a respeito de revelação, profeta do Pix. Pessoas que às vezes pregam, aleluia, perturbando a palavra, falando aquilo que a palavra não diz. E tem pessoas que caem, tem pessoas que acreditam. Tem pessoas, aleluia, que acham que aquilo é verdade, porque não estão alicerçadas na palavra, não entendem quem elas são, aleluia, no Senhor, por intermédio de sua palavra. E além de eu não entender quem eu sou no Senhor, por intermédio de sua palavra, eu não a pratico. Por isso que a nova vida de Cristo, ela não consegue ser vista em mim, através das pessoas. Então, se eu tenho uma nova vida em Cristo, eu tenho que deixar essa palavra reinar. Eu tenho que deixar essa palavra me dominar. Eu tenho que deixar essa palavra me conduzir. Eu tenho que deixar essa palavra me orientar. Aleluia. É normal os dons de profecia, é normal os dons de revelação, isso é bíblico. Mas eu tenho que estar pautado na palavra, porque é ela que me sustenta. É ela que liberta. É ela que restaura, é ela que transforma. Aleluia, a Bíblia vai dizer que lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se a palavra é lâmpada para os teus pés, quer dizer então que é ela que vai me dar o norte, que é ela que vai me dar a direção, que é ela que vai me dar, aleluia, o caminho, é ela que vai iluminar para que eu possa continuar prosseguindo no caminho. Então, se eu entendo que eu tenho uma nova vida em Cristo, eu entendo que eu não devo mais andar, aleluia, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que as pessoas dizem. Eu não devo andar mais, aleluia, baseado no meu eu, baseado no meu orgulho, baseado na minha desobediência, baseado naquilo que eu penso, mas eu tenho que andar, aleluia, baseado na palavra, meditando na palavra, aleluia, lendo a palavra, obedecendo a palavra, frutificando na palavra. Glória a Deus. Aleluia, queridos, quantos escândalos tem vindo sobre o mundo? O diabo tem usado, aleluia, de várias situações para envergonhar o evangelho, para envergonhar os pastores, para envergonhar os ministros, para envergonhar o povo de Deus, para envergonhar a sua igreja. Mas eu creio ainda, aleluia, num povo, aleluia, que obedece a palavra, que se submete à palavra, que vive a palavra. Aleluia, eu creio num povo que dá testemunho através da sua palavra, que é a palavra do Senhor. Se eu tenho uma nova vida em Cristo, eu tenho que dar exemplo. Quem eu sou no meu trabalho, quem eu sou na minha casa quando ninguém está vivendo, quem eu sou quando meu pastor não está vivendo, quem eu sou quando as pessoas da igreja não estão me vendo. Eu tenho que dar exemplo, eu tenho que viver a palavra, eu tenho que deixar a palavra resplandecer em mim e através de mim. Aleluia. Aleluia. O texto vai dizer, a Bíblia vai dizer da parábola das 10 virgens. A Bíblia fala que 5 eram honestas e 5 eram prudentes. A Bíblia fala que aquelas virgens prudentes tomaram consigo as suas lâmpadas, mas tomaram também azeite consigo nas suas vasilhas, as prudentes, e as nécias tomaram consigo as suas lâmpadas, mas não tomaram consigo azeite nas suas vasilhas. Ei, querido, a lâmpada, ela é a palavra de Deus. Mas se eu não tiver o azeite de Deus, a unção do Espírito, se eu não tiver o Espírito dentro de mim, que é aquele que faz a obra, que é aquele que eu disse, que convence do pecado, do juízo e da justiça, se eu não deixar ele fazer essa obra, não tem como eu deixar-se me resplandecer pelo poder da lâmpada. O que adianta, aleluia, eu saber a palavra de cor salteado? O que adianta, aleluia, eu saber a palavra de Gênesis, Apocalipse, se eu não deixar-me me resplandecer pelo poder da palavra, da vida nova em Cristo Jesus, que há sobre essa palavra? Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Lá em Mateus 7,19 diz assim: toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e atirada ao fogo. Tiago 1,21 diz assim: pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebeis com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que
que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si, sai e logo esquece a sua aparência. Lucas 8, do verso ao 20, diz assim: alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Aleluia. Diga assim: eu estou em Cristo. E eu preciso viver uma vida nova em Cristo, entendendo quem eu sou através de sua palavra. Senhor, livra-nos de sermos um povo que te conhece só de ouvir falar, Pai, mas que os nossos olhos possam te ver, que os nossos olhos possam te contemplar, que os nossos olhos possam ver o Senhor, que nós possamos viver experiências com o Senhor, ó Pai, através da tua palavra. Aleluia. Quando eu entendo quem eu sou na família de Deus, pode se pôr de pé, por intermédio da fé, aleluia, eu entendo que a fé que há em mim, ela vence o mundo. Eu entendo que mesmo que o mundo tudo vai dando errado, tudo vai dando ao contrário,